Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Guarulhos. Aqui o tempo voa, viu? Você bobear, já entra no ar. Nós sempre estamos falando dessa cidade, que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções. Como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Procura lá, www.guarulhosweb.com.br. Tá aí, ó, o site mais acessado de Guarulhos, e já na primeira página, para um pouquinho aí, Bianca. Olha quem está lá, tá o general Décio Pompeu e o Fábio Ramos, numa entrevista que eles nos concederam aqui semana passada, e aí já está na primeira página desse site, que é o mais acessado de Guarulhos. Também vamos falar do nosso parceiro, a MXT Shop, porque você pode comprar diretamente na sua casa, no seu sofá. Você entra no site lá, www.mxtshop.com.br, e você pode fazer as compras diretamente, ó, do seu sofá. Olha que beleza, os melhores preços aí, muito eletrônico, você encontra várias coisas lá. E também vamos falar da ACE Guarulhos, pois ela tem muitos produtos aí que pode ajudar você e também o seu comércio, ajudar a vida do seu comércio. Tem soluções lá em telefonia, certificado digital, é muita coisa. Vai lá, conversa com o William Panek, o presidente, e você vai se surpreender. Bom, falando em surpreender, nós temos o prazer aqui de trazer uma dupla de empresários, pessoas muito ligadas à cidade, ao comércio, à indústria, à família Caldas. Do meu lado esquerdo, primeiro, o patriarca, o Wilson Caldas. Boa noite, Wilson. Boa noite. Prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui, Roberto. E do meu lado direito aqui nós temos Eduardo Calda, o filho. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores, e aos internautas também. Boa noite. Olha, é muito interessante. Ontem eu estive numa festa de 100 anos da Casa Poli, e foi muito interessante ouvir do primo Poli como é que a cidade foi construída, do Veronese, do professor Antônio Veronese e de outros personagens. Como é importante a família na construção, não só da família, mas também da cidade. E o Wilson, ele já tem uma história muito extensa na nossa cidade, né, Wilson? Aliás, nesse momento você é diretor da ACE Guarulhos, é isso? Neste exato momento eu estou como presidente. Ah, é? Que beleza. E estou por um período de 45 dias, estou assumindo hoje, porque agora parece que teve que se afastar. E então estamos assumindo a presidência. Olha, é uma novidade que eu não sabia. Então você, nesse momento, é presidente da ACE Guarulhos? Nesse momento sou presidente da ACE. Por 45 dias? 45 dias, desde a meia-noite de hoje, praticamente. E você tem uma história já extensa aqui com o comércio, não? São só 42, 43 anos. Caramba! De comércio. Você começou fazendo o que exatamente do comércio? Eu comecei com autopeças. Autopeças? Aonde? Eu comecei na rua Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ah, é? Em frente onde é o quartel, que na época não tinha aquele quartel. Na época a rua Nossa Senhora Mãe dos Homens não tinha nada. Só eu, como louco, fui montar uma loja de autopeças, né? Umas pessoas achavam que eu era louco, imagina, uma loja de autopeças na rua Nossa Senhora Mãe dos Homens. Sabe que ela menos uma descida, depois sobe, então os caras tudo ali na porta da loja passavam tudo correndo, porque descia, pegar embora para subir. Então era complicado. Mas foi a primeira autopeça também, né? Aqui de Guarulhos? Foi, na verdade, no material de acabamento, lataria, eu fui o primeiro, fui o pioneiro. Já existia o Matrone na época, mas era mais peças mecânicas, né? Eu fui realmente o pioneiro na parte de lataria e peças mecânicas. Depois acabou crescendo, acabamos virando distribuidor, a coisa acabou dando certo, né? Acabamos virando distribuidor, vendendo para o Brasil inteiro, inclusive para alguns países aqui da América do Sul. E progrediu até que chegamos a um ponto que depois mudamos, fomos para a indústria. Hoje nós estamos na indústria. Hoje fabricamos também autopeças também. Olha que bacana. Peças para carro. E tinha uma vantagem também, né? Não é só desvantagem. Se o carro quebrar na subida, você estava ali, né, para prender a peça? Pois é, rapaz, tinha essa vantagem. Essa vantagem. E levava um cartão. E tinha uma coisa ali, por incrível, ali acontecia muitos acidentes também. Justamente por causa Porque não faz muito tempo que aquilo ali foi pavimentado, viu só? Não, na época inclusive era paralelepípedo lá. É paralelepípedo, né? Tempo,
não tem ali aquela mão inglesa que fala ali, que sai da mãe dos homens até o Tiradentes, aquilo não tinha, aquilo ali era mato, tinha o riozinho ali, né? E em frente, onde fizeram aqueles prédios ali, era a IBAR, ainda uma indústria IBAR, indústria brasileira de artigos refratários, que era do grupo Votorantim. Verdade, ali naquele... Condomínio Alegria. Condomínio Alegria, Condomínio Alegria. verdade, verdade. Eu estava ao lado ali, bem pertinho ali. Bom, e o Eduardo acabou acompanhando muito dessas coisas de perto, né, Eduardo? Eu acompanhei, eu lembro que eu era pequeno, e eu acompanhava meu pai no trabalho. Então, ele já estava na época na Avenida Emílio Ribas com as lojas lá e eu ia com ele trabalhar. Então, desde o pequeno, eu já estou com sangue do comércio. Bom, e hoje você tem uma indústria de brindes, é isso? De brindes. Hoje a Astar é a primeira no mercado promocional. É a mais premiada no mercado promocional, a gente atende as maiores empresas e foi conquista pouco a pouco, né, para chegar em primeiro lugar. É muita concorrência, né? No nosso ramo são mais de 5 mil empresas de brindes e nós conseguimos em 13 anos chegar no primeiro lugar. Muito trabalho. E ele vai se renovando, né? Quer dizer, o brinde é uma coisa que nunca envelhece, né? A questão do chaveiro, mas sempre tem novidades. Então, o brinde, onde que a Astra cresceu? Quando começou o pendrive no mercado lançaram o pendrive, eu lancei o pendrive para o mercado promocional. E aí as empresas começaram a comprar pendrive e a gente foi crescendo, então nós crescemos em cima da tecnologia. Hoje a moda é Power Bank e daqui a pouco aparece outra, então o brinde é moda, né? Então cada época é uma moda. E o pendrive é uma coisa assim, muito útil, é uma coisa incrível. Toda hora você está precisando de um. Ou, antigamente você levava muitos papéis dentro de uma mala, dentro de um caderno, alguma coisa. Hoje em dia é uma coisa um pouco mais prática. Modernizou muito o comércio, a tecnologia acabou ajudando muito ou acabou atrapalhando, Wilson? Olha, acabou ajudando, né? Hoje você vê, o comércio tem uma facilidade tremenda para se comunicar, para desenvolver os produtos, para divulgar, né? Através de internet, essa coisa toda, né? Mas está falando de papéis, realmente era muito papel. Qualquer coisinha era xerox. Hoje a gente fala mais xerox. Aliás, antes da xerox era fotocópia. Eu, inclusive, quando comecei a trabalhar, eu era como office boy e eu trabalhava numa copiadora. Hoje não existe mais isso, copiadora, cópias heliográficas e fotocópia. Todos os documentos, tudo era fotocópia. Você tirava a fotocópia, fazia primeiro a foto negativa do documento para depois fazer a cópia, né? E depois veio a xerox, depois veio... Foi modernizando, né? Hoje você vê, hoje tudo sai na impressora, sai tudo ali automático, facilitou bastante. Às vezes a pessoa fala, vou te mandar um e-mail. Eu falo, pô, mas e-mail, rapaz, não é melhor você mandar uma xerox para mim? O cara fica até louco, pô, xerox. É interessante como a coisa foi tão rápida, né, Eduardo? Que algumas coisas que eram modernas até ontem, hoje em dia já está totalmente ultrapassada. A questão do DVD, de mandar informações dentro de um DVD, já ficou para trás, né? O pendrive já superou isso há muito tempo. E o pendrive também já começa a ficar um pouco para trás com a questão das nuvens. Acho que o pendrive ele nunca vai sair de utilidade, porque a pessoa acaba carregando arquivos pessoais, coisas assim, que eles não querem colocar nas nuvens, nas né? redes, Principalmente empresa. Mas o que acontece é assim, o pendrive nós começamos 64 megas, né? Hoje já tem pendrive de 1 tera. Você está brincando? Não, isso aí eu não sabia, não. Então, pendrive de 1 tera? Tem pendrive de 1 tera. O que eu acho que o que eu tenho de 1 tera é aqueles HD externos, né? Olha como... Tem HD de 1 tera e já tem pendrive de 1 tera também. Que bacana, ó. Já está nos acompanhando aqui muita gente. A Dete Almeida está dando boa noite para nós. A Ravena dos Pimentas dando boa noite a todos. O Alceu desejando a todos um bom programa. A Filomena Ganância também nos dando boa noite. O Tavinho Ernesto Bottoni, boa noite, Roberto, e boa noite aos empresários, grandes pessoas que acreditam em nossa cidade. Ainda pois muitos estão de malas prontas, só aguardando os resultados das eleições. Tem muita indústria indo embora, não? Você sente isso ou não? Tem bastante indústria indo embora. Eu acho que nós precisamos de segurar as que estão aqui e trazer mais.
indústrias, né? Ao contrário, quer dizer, além de a gente não trazer mais nada de novo, ainda estamos deixando as que estão aqui indo embora. Eu trabalhei no Olivetti, grandes indústrias na época tinha Olivetti, Fibra, SKF, em 64, 65, eu trabalhei no Olivetti de 63 até 68 mais ou menos. Caramba, muito tempo. E como é que era Guarulhos naquela época, hein? Olha, Guarulhos era terra. Para você ter uma ideia, em 64, a gente estava na Olivetti e na Dutra, a Dutra era uma pista só, né? E era um asfalto em cima e depois dado tudo terra, barranco. Aí na Olivetti mesmo você não tinha, sabe, tinha um pedaço de terra para depois chegar na Dutra. E a gente trabalhava no pessoal, no departamento pessoal, trabalhei no vários departamentos lá, né, fazia depois o apontamento lá, tal, e a gente via os tanques de guerra passando na Dutra, 64. E dentro do Olivetti, eles usavam a força pública, mantinha lá dentro do Olivetti, a Olivetti cedeu uma sala para o pessoal da polícia fazer um tipo de um quartel lá, um departamento deles ali para o comando de toda a região ali, sabe? Então, foi muito... Eu praticamente vivi essa época toda da Revolução. Depois fui trabalhar na cidade, tudo, sempre nessa época, acompanhando essas manifestações todas da época da Revolução, né? Foi uma revolução, foi um movimento, né? Do Jango e tal, né? E o Guarulhos mesmo, eu ia para o Olivetti de trem. Tá? Eu pegava o trem aqui na Vila Galvão, que era na rua 13 de Maio, em frente à Pernambucana ali, a estação do trem, descia na Vila Augusta, né? E da Vila Augusta eu ia a pé até o Olivetti, não tinha outro meio, eu tinha que descer da estação e ir a pé. E isso foi mais ou menos um bom período que eu fiz isso aí. E a gente acabou perdendo o trem da história, deixando o trem embora. Ah, meu Deus do céu. Bom, e Eduardo, muitas empresas indo embora, infelizmente, né? Você, como empresário, você também deve estar sentindo dificuldades. A coisa não está tão fácil, né? Não está fácil, principalmente para as grandes empresas, porque ficou caro quem tem uma grande empresa, tem um terreno grande, pagar IPTU, e caiu muito, né, as vendas, então o pessoal não aguenta. Vai para outro município que tem benefício fiscal, menos sindicato para pegar no pé do empresário, salário menor, e o pessoal vai embora mesmo. Então, quem tem oportunidade, vai embora. E é triste porque a gente vai perdendo, né? O nosso município está ficando vazio. Essa é a realidade, está ficando vazio. E a gente vai percebendo que quanto mais vazio vai ficando de empresa, pior vai ficando a situação, que vai arrecadando menos, vai ficando mais difícil a situação. Qual a grande reclamação dos empresários quando você conversa com eles? O que eles reclamam? Segurança, imposto, né? IPTU, ISS, empresa de serviço, né? O ISS alto também, as ruas também todas esburacadas. Em Guarulhos, por incrível que pareça, a mão de obra também, às vezes é um pouco difícil se achar mão de obra qualificada. Então um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que vai fazendo o pessoal escolher outro município. O Tiago Pérez, Sávio, ele pergunta, primeiro fala, boa noite a todos, fica a pergunta, qual é a maior dificuldade enfrentada em Guarulhos? Burocracia da prefeitura, infraestrutura do município, qualificação dos funcionários, qual é a grande dificuldade? É tudo isso, tudo isso mais um pouco. Porque agora nós estamos em crise, então junta tudo isso, mas a crise é difícil o pessoal conseguir se manter, né? Na sua opinião, Wilson, a pergunta do Tiago, qual é o grande problema enfrentado hoje em dia? Você, como está com o presidente agora da ACE, qual é o grande problema? Burocracia da prefeitura, infraestrutura ou falta de infraestrutura do município, falta de qualificação dos funcionários? Eu acho que uma das principais é a burocracia e depois a falta de estrutura, de infraestrutura realmente, o apoio do governo municipal junto aos empresários. E falando sobre a burocracia, por exemplo, você veja, tem muitas empresas que já estão, às vezes estão aí há 10 anos, que até hoje não tem o alvará de funcionamento. E você sem alvará de funcionamento, você não consegue entrar em qualquer concorrência pública. Funciona normal, mas entrar numa concorrência é difícil sem alvará.
E isso eu não sei por que é tão complicado em Guarulhos, uma coisa que podia ser simplificado, que ajudaria bastante a empresa a desenvolver. Aí que acontece, eles vão embora. Outra coisa que eu acho é o ISS. Eu acho que poderia ser melhorado o ISS, né, também. Você vê o Barueri, por exemplo, que é no Hotel Alphaville, né? O que cresceu aquela cidade, o desenvolvimento. Lá as grandes empresas de serviço, por exemplo, os cartões de crédito. Estão tudo em Barueri. O que está acontecendo hoje, tem gente que tem empresa em Guarulhos e abre em São Caetano, aluga uma sala em São Caetano e monta a matriz em São Caetano para pagar 2% de ISS. Você vê que coisa, ó, o que era Barueri antes de Alphaville? Barueri e São Caetano. O que era? Não era nada. Não era nada, era uma... É uma questão de pensar, né? Por exemplo, se você for ali, antes de você chegar no Capelinha, depois do Jardim Fortaleza, é um local muito bonito. É muito. Porque, para quem não conhece, ali naquela estrada, que é a estrada estadual, dos dois lados, é um espaço muito bonito. Se a prefeitura, algum prefeito tivesse um pensamento um pouco, sei lá, mais adiantado, ali daria para fazer um belíssimo bairro, muito sofisticado, fazer umas rodovias direto, pegando a Dutra, pegando a Ayrton Senna, valorizava toda aquela região com trabalho. Não falta isso um pouquinho, Eduardo? Falta. O que acontece? Onde a prefeitura não está, aí vai lá o pessoal, invade e faz aquelas áreas ocupadas daquele jeito até a prefeitura regularizar. A gente não tem em Guarulhos um condomínio, né? Nós temos em Arujá um monte de condomínio, Barueri um monte de condomínio, Guarulhos não tem um condomínio de grande porte. Então, às vezes, a pessoa, um empresário, às vezes que tem uma certa condição, ele vai morar em Arujá, não vai morar em Guarulhos, porque lá tem um condomínio que ele pode morar mais tranquilo, com as crianças e tudo mais. O Wilson acompanhou bem o crescimento da cidade, e não sei se ele concorda comigo, eu acho que foram liberadas muitas torres sem pensar na infraestrutura da cidade. Ele estava falando na rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, que ele conhece bem. Ali onde havia a Ibar, né, uma indústria da Votorantim, agora quantas famílias tem ali? E o que foi feito para melhorar o sistema viário? O mesmo sistema viário é o mesmo. Eu acho que a única coisa que melhorou foi aquela rua 11 de outubro, né? Foi a única coisa ali. Foi a única coisa. Única coisa, realmente. E se você vê a Mãe dos Homens, é a mesma largura que tinha há muitos anos atrás, é a mesma coisa, não mudou em nada. Você pega ali a saída depois da Tiradentes, tudo, sabe, apertado. Não, vai ter problema ali agora do lado do shopping ali, que fizeram um monte de torres e não estão todas ocupadas no Shopping Novo Maia. Shopping Maia. Sim, então, ali tá horrível também. Que sai o pessoal do Continental, vai juntar com o pessoal daquele condomínio ali, e aquela região fizeram um monte de condomínios. Olha, e a pergunta que o argentino está nos fazendo aqui. Boa noite a todos. Eduardo, como avalia a mobilidade urbana de Guarulhos? Boa noite, argentino. Um abraço para você. Tá terrível, né? Do centro de Guarulhos até aqui, eu levei 25 minutos. É um caminho, um trecho de 7 minutos. Não é verdade? Uns 10 minutos, eu levei 25 minutos. Então, Guarulhos não tem mais condição de andar porque se preocuparam com tudo, menos com as vias, né? Eu fui para São José recentemente e é impressionante o tamanho que São José tá, a infraestrutura, tudo organizado, limpo, dá inveja. E eu tenho amigos que mudaram para São José, montaram o negócio em São José. 2 amigos meus saíram de Guarulhos para ir para São José e estão felizes da vida lá. É realmente muito triste quando você vai em outra cidade, e às vezes com uma renda per capita menor, até com uma arrecadação menor, e muito mais organizada, não viu só? Você pega o exemplo de Campinas. Eu vou sempre a Campinas. Que já ultrapassou nós, né? Não, acho que em população acho que ainda não, né? Não, Guarulhos eu tô falando mas em infraestrutura, em tudo, muito, ultrapassou e muito. Você pega aquelas ruas de Campinas, você fala, pô, mas não tem nada igual em Guarulhos. Eu não sei por... A impressão que eu tenho, eu sempre digo isso, parece que em Guarulhos, e tem bons, inclusive engenheiros, mas a impressão que tem parece que não tem ninguém que saiba fazer uma ponte ou um viaduto, certo? Porque não é possível, não se constrói isso em Guarulhos. Então o que eles fazem? Eles mudam a mão da rua, eles fazem lá uma rotatória, eles fazem uma coisa para
procurar resolver o problema do trânsito. E, na verdade, não consegue, porque Complica. se não criar espaço, estão fazendo Emílio Ribas lá, fizeram agora um absurdo lá, mudaram as mãos, lá. Ali tem que ser feito um viaduto, tem que ser feito na Tiradentes para atravessa a Paulo Facini. E, infelizmente, é isso daí. Outra coisa terrível aqui, que também está falando mesmo da indústria, que a indústria foi embora e tal. As indústrias lá da região dos Pimentos, de Bom Sucesso, aquela região, sofrem muito com o trevo. Né? Todo mundo fala do trevo, mas tem que se falar realmente do trevo. Porque aquilo é um absurdo. Quantos anos eles fizeram o que está lá hoje, uma pequena reforma do trevo, mais ou menos, deve fazer uns 15 anos, mais ou menos, que não adiantou nada. Agora estão fazendo tudo novamente. Mas esses estão fazendo, que eles voltaram a mexer no trevo, isso já faz mais ou menos mais uns 5 ou 10 anos, sei lá. Olha, faz um bom tempo. E eles dizem que estão trabalhando, né? Só estão trabalhando por baixo. Tem que ser feito realmente a parte subterrânea ali. Mas eu acho que muito tempo, é muita coisa, sabe? É inexplicável o troço daquilo ali. Eu acho que só em Guarulhos acontece um É uma falta de competência, chega a doer. Olha, às vezes me dói eu falar isso, né? Porque eu nunca fui malufista, né? Mas eu vou te falar um negócio. Se fosse Maluf fazendo aquele trevo ali, ele ia meter 8 pistas embaixo. 8 pistas. Ele ia meter 8 pistas, fazer uma cebola ali com um monte. E todo mundo ia falar assim, nossa, o Maluf está exagerando, o Maluf é isso. Na verdade, nós não estamos precisando de alguém que, sei lá, que pense grande, que pense no futuro. Eu me lembro que todas as obras que o Maluf fazia, falavam que ele era um doido. Obras faraônicas. Olha, para que aquele terminal rodoviário do Tietê, aquilo é uma obra faraônica. O aeroporto de Guarulhos é uma obra faraônica. Na verdade... Hoje é tudo pequeno. Hoje é tudo pequeno. Aí vão fazer uma ponte, com todo respeito, viu? Que eu respeito muito algumas pessoas em Guarulhos. Mas cá entre nós, essa ponte cidade de Guarulhos ficou caríssima. E você sobe e desce e você não entra na duta. Olha que interessante. Você sobe para sair de Guarulhos, você não sai. A única coisa que aquela ponte faz, quando você está saindo, Eduardo e Wilson, você simplesmente passou a rua Antônio de Souza. Você simplesmente passa por cima da Antônio de Souza. Só serviu para isso. Só serviu para isso. É verdade. Meu, que absurdo. E aí o pessoal gasta 100 milhões, que era 32 milhões, depois faz com aquilo lá, depois com propaganda, chegou a 100 milhões, e ficou aquilo lá, ficando inclusive perneta, Wilson. Mas ela tem uma grande utilidade, principalmente para a prefeitura. Eles usam como propaganda, como marco da cidade. Qualquer coisa que você vê, tal, parece aquela ponte lá. Olha, tá aqui, ó. Isso aí, então. Ela só serve para isso. Dá uma olhada nela aqui, ó, atrás de mim, bem atrás pois de mim. É, aí, isso ó. mesmo. Ela só serve para isso daí. Pouquíssima coisa. E o trevo de Cumbica, o trevo de Bom Sucesso, que o viaduto, vocês devem lembrar que vocês conhecem, que era para ser implodido, graças a Deus não foi implodido. Porque ainda é utilizado e é muito utilizado. Aí sabe o que eles fizeram? Eles colocaram uma trave para caminhão não passar. Porque se passar cai, né, ali, né? Isso mesmo. Eu estou muito crítico hoje, Eduardo. Não, mas tá certo. Tô falando é verdade. A verdade. Meu, é uma coisa incrível. Deixa eu falar aqui, senão eu vou esquecer. Opa! Ó, o Décio Pompeu falou assim, Roberto, boa noite, um abraço pro Vinho San. Quem é Vinho San? Wilson. Será que foi o corretor, não? De texto? Que você ia escrever Wilson? Não, é Wilson mesmo. É que ele é conhecido como Wilson. Mas ele falou Vinho. Vinho San. Não, mas ele falou errado. O Décio, é Wilson, Décio. Décio, Wilson, Décio. Pelo amor de Deus, Décio. Alceu Júnior, boa noite, Samuel. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos assistindo esse maravilhoso programa. Obrigado. O engenheiro, nosso amigo Eduardo Henrique Martins. Abraço aos amigos Wilson e Eduardo. Um abraço, Eduardo. O Paulo Manso, jornalista nosso amigo. Boa noite, Roberto. Mande um abraço para o Wilson e ao Eduardo. O Eduardo Gusti. Boa noite, Roberto. Boa noite aos convidados. Gostaria de saber dos convidados que trabalham no comércio e na indústria se eles perceberam alguma melhora nos negócios com a saída da Dilma e a entrada do Temer. Acho que o Wilson, que é o mais experiente, pode nos falar. Eu acho o seguinte, Você sentiu alguma diferença? Eu senti, sim. Principalmente no setor que nós
hoje estamos atuando, né, que eu falei que hoje a gente fabrica peça e eu vendo praticamente para distribuidores. Distribuidores que depois vendem para os varejos. Eu senti que melhorou um pouco os pedidos, né, de um mês para cá já começou a dar uma pequena reação, sabe? Eu acho que depois do dia 25, quando for definitiva a coisa, acho que deve uma tendência a melhorar. Não assim, sabe, voltar ao que era um tempo atrás. Mas faz um ano e meio, os dois, a coisa volta para... Mas pelo menos nós chegamos ao fundo do poço e já estamos começando a subir. Acho que mais não vai, não só se tem jeito. Mas... Pergunta do Eduardo Eguchi. Eduardo, sentiu alguma melhora com a saída da Dilma, a entrada do Temer já, não? Eu acho que já a parte emocional das pessoas já melhorou bastante, né? Que tem uma perspectiva de melhora pela frente. Eu não senti ainda melhora, mas o problema é que nós estamos tendo agora evento das Olimpíadas e aqui no Brasil, qualquer evento, o Brasil para. Então teve a Copa, parou, agora as Olimpíadas, parou. Nós vamos conseguir sentir mesmo a reação, né, se está melhorando depois das Olimpíadas, que aí também eu acho que já vai ter o processo da Dilma sido julgado, e aí a gente vai ver como vai ficar. Porque a gente depende muito também do mercado de fora, né? É verdade. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui conversando com o Eduardo Caldas e o Wilson Caldas. É rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo aqui duas figuras importantes da cidade, Eduardo Caldas e Wilson Caldas, empresários da cidade que lutam pela cidade. Aliás, o Wilson Caldas, ele agora está como presidente da ACE por 45 dias, que o presidente eleito, o William Panek, se licenciou. Bom, vamos registrar aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui, o Guto Pompeu. Muito bem, Guto. Roberto, um grande abraço a você em primeiro lugar e mande um abraço ao meu grande amigo Eduardo Caldas e ao pai Wilson Caldas. Wilson, desculpa, aqui escreveu errado. Estou aqui de camarote assistindo, esses merecem grande audiência, o nosso amigo Guto Pompeu. Um abraço, Guto. Um abraço. Tá bom. Vamos voltando aqui para a entrevista. É interessante conversar com as pessoas mais experientes que contam história que eu não sabia. Por exemplo, o Wilson me contou, por exemplo, que ele já foi político, ele foi candidato a vereador
E que o nosso amigo Álvaro Bernardino foi candidato a prefeito. Que história que é essa, Wilson? Pois é, rapaz. Ele foi logo que ele veio para Guarulhos. Ele foi Que candidato ano a foi isso? Você prefeito. lembra? Foi... Anos, A eleição foi em 82. anos 80? Os anos 80, 82. Foi a primeira, foi quando eu fui candidato e o Álvaro Bernardino foi candidato a prefeito. Foi logo que ele esteve em Guarulhos. E aí foi onde eu conheci o Álvaro e até hoje temos uma boa amizade. Mas depois você desistiu, né? Saiu dessa vida. Nem ele também nunca, que eu saiba, nunca mais se candidatou. Não, mas eu me candidatei mais uma vez, sim. Eu me candidatei depois, quando o Papoto foi candidato a prefeito e ganhou as eleições. E, inclusive, eu acho que ele fez o possível, né? Porque não tinha também verba. O Tomeu gastou bastante dinheiro também, mas gastou da prefeitura mesmo em coisas úteis, né? Realmente foi um grande avanço. Acho que Guarulhos deu uma boa, né, na gestão do Tomeu. E aí entrou o Papoto para mais ou menos pôr a casa em ordem, mesmo assim conseguiu ainda fazer algumas coisas. Acho que foi duas fases boas na prefeitura. O Sérgio, ele acabou de passar uma pergunta interessante aqui, eu estava esquecendo. Como é que vocês viram aquela sabatina ontem com os pré-candidatos a prefeito? Primeiro, você estava lá, Wilson? Estava lá. O que você achou? Eu acho que foi bom, foi bem. Quem esteve lá acho que tirou um bom proveito, sabe? Dá para fazer uma boa análise de quem realmente tem mais condições de administrar a cidade. Eu acho que todos responderam bastante com firmeza, com clareza, né? Uns a gente vê que tem assim mais condições, mais experiência realmente para poder administrar, e outros menos, mas de um modo geral eu acho que ficou claro, eu acho que valeu a pena. Assim. Eu acho que daqui até o dia 2, dia 30, né, que é o máximo da campanha, deve ser feito mais, inclusive em outras entidades também devem fazer isso também. Né? Eduardo, você esteve lá, né? Eu estava lá. Eu achei legal porque, assim, Guarulhos está são 11 candidatos, né? Prefeito? 9 candidatos. E tinha... 6 estavam lá. O bom é que tem candidato para todo gosto, né? É verdade. Tem candidato para todo gosto. Então, a gente vendo as pessoas falar, a gente conhece melhor. Mas é interessante a posição de cada um, ver o pensamento de cada um deles. Precisa ver se o que falaram vão fazer depois, né? Porque na campanha vale qualquer coisa, tudo tá certo, vou fazer X, Y, Z, chamar empresário para conversar, empresário tem linha direta, mas precisa ver depois, né? Porque o empresário vai cobrar e o empresário é chato, porque quer fazer com que as coisas aconteçam. E aí o prefeito, às vezes, fala assim, não, esses caras estão enchendo muito meu saco, está abrindo muita coisa, vou cortar a linha. Que foi o que aconteceu com a Dilma, né? A Dilma tinha essa coisa, os empresários começaram a falar, ela falou assim, não, afasta os empresários. E falando em empresário, o Gilberto Ramiro pergunta para os dois. Roberto, por favor, pergunte aos entrevistados o que poderia ser feito e o que falta para melhorar o nosso parque industrial na visão deles. Eu acho que falta realmente investimento na infraestrutura, principalmente nessa área, né? Para que seja assim, mais mobilidade para se movimentar em Guarulhos. Porque Guarulhos tem tudo para o desenvolvimento, principalmente para trazer a indústria para cá. A parte também tributária, pode se mexer alguma coisa, eu acho que principalmente no INSS, se bem que a indústria não é muito o ISS, é mais na parte de serviço, mas também ajudaria a indústria também. Eu acredito que o que eu penso, o Guarulhos tem tudo para dar certo na indústria, porque Guarulhos tem rodovias, 3 rodovias recortadas por 3 rodovias importantes. Guarulhos tem um aeroporto que é um dos maiores aeroportos da América do Sul, né? Se for maior. Não é distante de Santos. Não é distante de Santos, tem a facilidade, mais agora com o Rodoanel, que já está também aí. Bem lembrado. Então, Guarulhos tem tudo para dar certo. Eu acho que só falta realmente, eu acredito que nas próximas eleições a gente tem que pensar muito bem nisso, inclusive, por um prefeito realmente acertar no voto, né, no prefeito, para que faça esses investimentos necessários. Facilidade do trânsito também, tem que se mexer muito também, mas eu acho que essas são as coisas principais para a indústria poder crescer. E também na parte
mais especialidade, por exemplo, para ajudar na profissionalização, né? mais cursos, nessa área também tem que se investir bastante. Na mão de obra. Eu acho a mão de obra. É isso aí. Eduardo, pergunta do Gilberto Ramiro. O que fazer para melhorar o nosso parque industrial na sua visão? Eu acho que primeiro tem que melhorar a questão tributária, né? Tem que dar incentivo fiscal, trazer as empresas aqui para o nosso município, porque hoje o município não tem atenção para os empresários. Eu estou lá na associação, né, como diretor comercial, já estive como diretor comercial, hoje é diretor de marketing, já estive como diretor comercial. E a gente percebe a dificuldade que tem a relação da associação com a prefeitura. O prefeito não quer falar com a associação. Então, essa dificuldade cria o quê? Situações que faz com que os empresários procurem outro município. Então, cada vez mais, o empresário de Guarulhos fica descontente e vai para outro município. A questão tributária, então, acho que é a principal para ajudar as grandes empresas vir para Guarulhos e algumas voltarem também, né? Porque tem um monte de empresa que está indo embora. Tentar trazer quem foi de volta. E é possível? De repente, se faz uma grande proposta, eu acho que é possível, sim. Acho que tudo é possível. Muita gente reclama que, muitos dos meus telespectadores aqui falam que os empresários acabam recebendo muitas regalias do município. Isso é verdade? Eu não conheço nenhum empresário que recebe. Regalias mesmo de benefícios fiscais. Você sentiu já isso alguma vez, Wilson? Não, Isso, no só município se for para grande não. empresário. Eu acho que eu também não conheço. Algumas cidades realmente dão essas oportunidades, quer dizer, dá isenção do imposto no IPTU, né, que é uma coisa importante para o empresário, para a indústria, que são grandes áreas. Em algumas cidades fazem isso realmente. Eu acho que Guarulhos deveria de fazer isso. Essa é uma das coisas que Guarulhos poderia realmente investir mais nessa parte dessa isenção de IPTU, para poder trazer mais empresas para cá. Eu vejo que o Eduardo falou da associação, né, não só a associação comercial, como a ZEC, a CIESP, essas entidades empresariais, tinham que ter uma aproximação maior com a prefeitura, sabe? Não criar separar uma coisa da outra, a política. Então tem que esquecer a política nessas horas e fazer a parceria, porque a associação, no caso da CE, por exemplo, eu acho que uma das funções da CE é defender o interesse do empresário. E como que ela vai defender o interesse do empresário junto à administração pública se ela não consegue, não tem aquele contato? Acho que tem que ter o presidente, o PANEC tem para se aproximar bem da administração municipal, da prefeitura. Eu acho que tem que ser feito isso, independente do prefeito, se ele é do partido X ou Y e tal. Eu acho que tem que ter essa aproximação. Senão, como é que você vai pleitear? Olha, precisamos de pavimentar, melhorar tal rua, o acesso para aquela rua, para a indústria tal. Essa é uma das coisas para você segurar a indústria, porque se a indústria se vê em dificuldades para poder operar aqui, ela vai realmente embora. Eu estava conversando com alguns empresários ali de Cumbica, uma das coisas que eles sentem muita dificuldade é quando vem algum cliente, algum grande cliente, e às vezes vem até com grandes carros, tal, eles querem conhecer a indústria, porque vai fazer uma grande compra, tal, e eles querem se sentir seguro. Quando chega na empresa, a empresa é bonita, maravilhosa, mas até chegar na empresa é barro, é lama, é buraqueira, e dá uma má impressão para o cliente. Vocês já ouviram isso, Eduardo? Eu não ouvi, mas a gente consegue perceber, né? Quando a gente vai lá para Cumbica, para aquela região de Bom Sucesso, a gente vê as indústrias, né, bem estruturadas e as ruas, tudo um barro esburacado. É triste, né? A gente vê, olha, questão o sul de Minas agora, que a gente está falando de incentivo fiscal. Itajubá deu incentivo fiscal para as empresas, tem um monte de empresa que está indo para o sul de Minas, que está aqui do lado, né? Aqui perto de São Paulo, pega Fernão Dias, dá acho que 2 horas, se não me engano. E está crescendo muito, né, o sul de Minas por conta das indústrias. Então as indústrias estão saindo de São Paulo, da região de Guarulhos principalmente, indo para a região de Itajubá e lá está se desenvolvendo. Lá o município dá isenção fiscal, dá terreno, um monte de benefício. Em contrapartida, está gerando mais emprego, mais pessoas, o município está crescendo. Então, precisa sim fazer esse investimento no empresário, né?
dar esses incentivos. Isso é necessário. Olha, eu sempre digo que Guarulhos é uma cidade que o empresário praticamente anda na contramão, na contramão do que a prefeitura oferece. Porque com tudo isso a gente se nota que quem está aqui está crescendo, você vê, a cidade tem crescido de uma certa forma, apesar de toda essa dificuldade. Aí eu imagino, se a prefeitura, fizesse realmente o que tem que ser feito para o desenvolvimento, principalmente da indústria, né, na região de Bom Sucesso, Pimentas, tal, o que seria de Guarulhos? Seria realmente uma cidade maravilhosa, uma cidade muito boa para se viver, com todas as oportunidades que tem, com as facilidades que eu falei, né, sobre as rodovias, o fácil acesso, tudo, mais o aeroporto. E eu acho que Guarulhos seria realmente uma cidade que é muito boa para se viver. E vai ser ainda, porque eu acredito muito em Guarulhos. Eu estou em Guarulhos só faz pouco tempo, faz só 60 anos que eu estou aqui. Então, vim para cá garoto, me considero guarulhense, todos os meus filhos são nascidos aqui. E eu realmente acredito muito em Guarulhos, eu gosto de Guarulhos. Por isso que eu estou na CE, porque eu não tenho interesse nenhum financeiro em nada lá. Meu único interesse é que eu acho que através da CE eu posso dar uma pequena contribuição para ajudar o empresário, né? O empresário guarulhense, o empresário de modo geral. Os dois, o pai e filho aqui, aliás, essa questão nós estamos falando muito da questão da importância da família, né? E vocês é mais ou menos um exemplo disso. É importante essa questão do pai, da mãe. Aliás, semana passada eu estava conversando com o Decinho, com o General, com o Valdomiro Ramos e com o Fábio Ramos, essa questão do respeito, né? A partir do momento que não existe respeito dentro da própria casa, parece que isso se transfere para a sociedade, e aí você já não respeita sinal de trânsito, você não respeita o idoso que vai atravessar a rua, você não respeita a própria cidade. Não é isso, Wilson? A pessoa que quando perde o respeito nós estávamos falando a questão de pedir a bênção para o pai, né? Parece uma coisa tão antiga, né? Mas é uma relação de respeito que eu acho que a sociedade brasileira ela vem perdendo, não, Wilson? Eu acho sim, eu acho que o respeito tem que começar dentro de casa, sabe? Eu acho que tem que começar dentro de casa. E o exemplo também tem que vir dos pais, né? Porque às vezes os próprios pais também não dão aquele exemplo. E o exemplo dos pais não é só falar, olha, faça assim, faça assado. É a atitude dele, né? Às vezes não precisa estar falando, mas se ele tem uma atitude correta, os filhos vão no mesmo caminho. E isso é muito importante, porque se o filho tem um respeito dentro de casa, ele vai também ter esse respeito na rua. Ele vai tratar também as pessoas mais velhas e os idosos, né? Eu não gosto de falar idosos, né? Porque eu já sou e tal. Mas vão tratar, inclusive, até os mais novos, né? Porque todo mundo tem que ser tratado com respeito, sim, né? E no trânsito vão respeitar, porque a gente vê uma coisa absurda, né? A pessoa vai atravessar. Mas eu acho também que todos têm que ter essa consciência. Mas a pessoa também, quando vai atravessar a rua também tem que procurar ter esse respeito com o motorista também, atravessar um lugar certo. Porque às vezes a pessoa vai atravessar um lugar que está vendo que está perigoso ali, o motorista está vindo de lá, não vai ter visão. O cara vai atravessar ali porque ele acha que ali corta caminho e tal. Então o respeito, tudo isso eu acho que é o respeito, certo? Eu acho que tem que ter em todos os sentidos. Eduardo, é importante essa coisa de cultivar o respeito dentro da casa, né? Eu acho que seria necessário a gente começar a discutir essa questão do respeito dentro da própria família, para que isso também se transforme no respeito na nossa sociedade. Eu acho que quando alguém desvia dinheiro, é uma falta de respeito. Eu acho que ele deve ter tido exemplos, não? Assim, por falar, né? Na minha época, não sou tão velho assim, mas... Não é não. Mas na minha época, nós íamos conversar com pessoas mais velhas do que nós, a gente tinha um respeito, era senhor, senhora. E então, porque o pai e mãe deu educação, né? Então assim, tem que tratar como senhor, senhora, tem que escutar, tem que obedecer, falou, a pessoa mais velha falou, obedece, então era assim, pronto. Nós fomos criados assim. Agora, hoje em dia, a gente não vê isso. A gente vê criança aí eu estava esses dias numa loja e a mãe com a criança jogando balão na minha cara e a mãe não fez nada. Jogou 3 vezes o balão na minha cara, eu olhei para a cara da mãe, olhei para o menino e a mãe não fez nada, deixou o menino. Então, quer dizer, eu tive que sair de perto da criança para não fazer besteira, porque senão...
E isso é verdade. O que você encontra de criança mal criada na rua e a mãe não faz nada. Aliás, meu pai acho que me bateu uma vez só, ele me deu umas 2 sentadas que foram únicas, né? Ela não precisou mais de fazer mais isso. Mas eu acho que alguns valores estão sendo invertidos, né? Algumas coisas, sei lá, eu acho que a banana está comendo macaco. Por aí, você vê os valores, vamos supor, hoje até os profissionais, certos profissionais ganham milhões aí, outros aí que têm uma importância tão grande na vida da pessoa, principalmente na vida da educação, né? E do ensino, tudo que os professores ganham tão pouco, enquanto outros ganham salários absurdos aí. E além de tudo, às vezes ainda são mal criados ainda, né, esse pessoal, né? Mais sobre a educação, eu acho que a pessoa tem que, a educação também, eu falei do trânsito, de muitas coisas, mas uma das coisas importantes também é o patrão com o empregado também. Tem que ter o respeito, o empregado ter o respeito com o patrão, com o dono da empresa, né, fazer a parte dele e tal, mas o patrão também tem que ter muito respeito com o empregado, porque ele está ali, é lógico que não achar, não, ele está aqui porque ele é obrigado a trabalhar, porque eu estou pagando ele. Não, às vezes ele está ali também por necessidade, ele precisa daquele salário, né? Mas ele tem que cumprir, então tem que ter respeito de ambos os lados. E isso, olha, é complicado, hein? O cara está ali trabalhando, de repente ele já se acha que não tem mais que respeitar o patrão, que o patrão está fazendo mais que a obrigação em pagar ele, e está mesmo, né? Mas ele também não tem que fazer tudo aquilo que é exigido, aquilo que faz parte da função dele. Então tem que ter esse negócio, esse respeito tem que haver realmente entre os dois lados também, né? Eu acho importante essa questão, eu acho que evoluiu muito essa questão, essa relação empregado, patrão e empregado. Estamos já nos 5 minutos finais, a produção está me avisando aqui. Foi muito bacana conversar com os dois aqui. Acho que é importante a gente ouvir toda a nossa sociedade. O programa Tribuna Livre está aqui para ouvir mesmo. Eu não lembrava que o Eduardo também fazia parte da SCE, a Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, e o Wilson, eu não tinha informação de que ele se tornou presidente agora. Os próximos 45 dias vai contribuir com toda essa experiência para a cidade. Gostei muito do que o Eduardo falou, que é importante essa coisa do prefeito também respeitar as entidades, porque as entidades não estão ali para brincadeira, as entidades representam muitas famílias, muitos empresários, pessoas que lutam, e ninguém ali está para ficar rico, todo mundo está querendo que a cidade cresça, para que todo mundo cresça junto. Silvia Gouveia nos dando boa noite, o Michel Wagner, um abraço, Samuel, e parabéns novamente pelo programa, e abraço para os convidados. A Silvia Gouveia também mandando uma boa noite para nós e para os convidados. A Val Calisto, boa noite, parabéns pelo programa, estamos ligados no Tribuna. E o Roberto Currupac está perguntando como é que a gente faz essa gravação via Facebook, Sérgio. Depois você entra e fala com o Sérgio que ele explica para você. Roberto, meu xará. Wilson, obrigado por você ter vindo, parabéns, espero que você faça um bom trabalho. Durante esses 45 dias, vamos trazer você de novo aqui para nos dizer como é que está desenvolvendo o trabalho na ACE. Vai ser um prazer. Sempre que você nos convidar, estaremos aí. Ele vai me contar direito essa história da subida da Mãe dos Homens ali, o pessoal que nos conhece ali. Tem muitas coisas ainda que a gente pode falar sobre Quando chovia, o Guarulhos. pessoal não conseguia, né? Ali naquele paralelepípedo. Era derrapava difícil, muito. eu vi muitos acidentes. Depois, a Mãe dos Homens, até que depois, logo em seguida, foi asfaltada. Acho que ela foi asfaltada mais ou menos em O início dos anos 70 80. e pouco, início dos anos 80, final dos anos 70. Eu queria até te falar uma coisa. Quando eu tinha a loja Mãe dos Homens, estava aquela discussão do aeroporto. Se o aeroporto tinha que ser em Guarulhos, em Cumbica, ou em Cacaia do Alto, lá, outra cidade. Então estava discutindo, eram 3 cidades, me lembro a outra, acho que era Campinas, que estava na discussão para trazer o aeroporto internacional. E uma vez foram me entrevistar, a Folha Metropolitana, como sempre, não era nem Folha Metropolitana, era Guaru News. Guaru News, depois virou Folha Metropolitana. E eu falei sobre pediram opinião, né, como comerciante, que eu achava da vinda do aeroporto. Falei, olha, eu acho excelente, eu acho que vai ser um avanço para a cidade e tal, né? Porque tinha uma boa parte de Guarulhos que não queria o aeroporto, né? A região de Cumbica para lá, muitos não... Mas eu fui favorável, né, na minha humilde opinião, né? Achei que devia ser, e realmente aconteceu. O Guarulhos se desenvolveu muito do aeroporto para cá, né?
Só que eu acho que o aeroporto tem que se incorporar mais à cidade, sabe? Se Parece, integrar, parece uma concordo. coisa à parte, entendeu? Acho um que, outro mundo. Mas depende também da administração municipal fazer esse meio de campo para que incorpore mais Guarulhos Eu à cidade. concordo com isso. Eduardo, obrigado por você ter vindo, prazer tê-lo aqui. Aliás, essas taças aqui, ó, foi ele que nos doou aqui, ó. Tem a nossa marca aqui, agradecer a Astar. Isso aí. Astas Brindes. Eu que agradeço. A maior do Brasil. Maior do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e passar um recado, né, que agora nós estamos entrando em período de campanha, logo mais são as eleições. Não adianta só a gente ficar reclamando, né? A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é não se vender por um jogo de camisa, uma quadra de funk, que eu ouvi falar hoje, né? Que tem gente que está pedindo quadra de funk para o vereador. Então, isso aí não vai resolver problema na saúde, no transporte. Então, pensar 3, 4 vezes antes de votar, escolher bem o candidato, ver o histórico do candidato, né? Para a gente colocar gente boa lá na Câmara e na Prefeitura também. É o único jeito que nós temos de fazer o nosso município alavancar. Não tem outra maneira. O Edson Franco mandou a pergunta agora no final, ô Frank, e é bem socialista, não vai dar para responder. Vamos deixar para a próxima, porque já estamos no finalzinho do programa. Ele perguntou, falando em respeito, qual a porcentagem da mais-valia nos dias de hoje? A informação que eu tive a respeito é de 1976, que na época ultrapassava os 600%. Mas valia aquela questão do lucro que a pessoa tem, acaba tendo em cima da mão de obra. Se é de 1976, está bem antigo. Mas eu prometo que eles vão voltar aqui, Edson, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do mais-valia na relação empregado e patrão, tá certo? Neto, obrigado. Obrigado, Sérgio. Amanhã nós temos reprise das 13h30 às 14h30. E também essa e outras entrevistas vai para nossas redes sociais, viu? Está tudo nas nossas redes sociais. Então clica lá, curta a nossa página Tribuna Livre Roberto Samuel e ajude a gente a divulgar esse espaço que também é seu. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.